Jesus, o libertador das famílias. Mês de maio, chamado mês das famílias, muito se pensou sobre esse tema, tivemos um abençoado congresso no final de semana passado, e também, para fechar o mês, vamos voltar um pouquinho a pensar na dinâmica das famílias. Mas vamos pensar na família enquanto a reunião dos seus membros, mas também quando a necessidade de um dos membros da família é real, o que outros também fazem e o que acontece no meio dessas necessidades. Eu quero então convidá-los para a gente ler as Escrituras Sagradas. Mateus 17, versos 14 a 21, assim diz a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Meus irmãos, hoje no culto da manhã, o sermão foi baseado nos versos iniciais desse mesmo capítulo. Vocês com certeza estão lembrados que Jesus, como narra os versos 1 a 8, foi para um alto monte, acompanhado de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali ele foi transfigurado diante deles. E vimos hoje de manhã que esse momento foi maravilhoso, foi marcante, um momento sublime de glória, ali no alto do monte. Que momento glorioso! Tamanha a glória daquele momento que Pedro propôs que ali ficassem. Mas interessante que ali não ficaram, tanto os discípulos quanto Jesus desceram daquele monte, e ao descerem do monte se encontram com as necessidades reais das pessoas. Ao descerem do monte se encontram com os problemas práticos do dia a dia. Durante a ausência de Jesus, um homem tinha levado aos discípulos dele o seu filho, que sofria convulsões. O estado desse menino era tão sério, que ele era um perigo, nesse estado era um perigo para ele mesmo. Pelo texto bíblico diz que ele cai, às vezes cai no fogo, olha, não escolhiam de cair, às vezes cai na água. Ele poderia ser um perigo para os outros e para ele mesmo. Quantas quedas, quantos momentos. Mas a gente pode quase que perceber que aquele pai angustiado, quando vê que Jesus está aparecendo, parece que ele dá um suspiro de alívio. Ah, a providência está chegando diante de mim. A situação fora de controle, na expectativa do coração daquele pai, agora terá controle, porque Jesus está diante dele. E com uma palavra forte, severa, ele ordenou ao demônio que se retirasse do menino. E a Bíblia diz que o menino ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, esse contexto que acabamos de ler, essas palavras tão ricas, elas têm algo importante a nos ensinar. Eu quero te sugerir algumas ações nessa noite. E sugerir essas ações, percebendo a riqueza que vem desse texto da palavra de Deus.
A primeira ação que quero te sugerir, ou convicção, ou uma tomada de decisão para o seu coração. Quero sugerir a você, em primeiro lugar, mantenha o foco em Jesus. Podem repetir comigo, por favor? Mantenha o foco em Jesus. A gente não pode deixar de se comover com a fé do pai desse menino. Ele estava vivendo um drama familiar. Ele foi buscar auxílio, ajuda. Embora fosse dado o próprio Evangelho de Mateus anteriormente, no capítulo 10 vai falar sobre isso. Embora fosse dado aos discípulos o poder de expulsar demônios, aqui nós encontramos um claro acontecimento de não conseguirem realizar o propósito. Tinham fracassado de maneira pública, notória. O pai pediu ajuda, mas eles não conseguiram ajudar aquele pai. Era uma família necessitada, era um momento difícil, que pai, que mãe, que irmão, que avô, que avó, familiares como um todo, conseguiriam ficar em paz, tranquilos, relaxados, vendo um filho ter uma necessidade dessa. Mas é interessante que ele leva então os discípulos de Jesus, porque Jesus tem uma fama conhecida, seus discípulos caminharão debaixo dessa fama, seguirão por esse caminho, porque os discípulos de Jesus são os anunciadores daquilo que Jesus pode fazer. Mas é interessante que eles não conseguiram resolver o problema daquele homem. Mas a coisa mais impressionante é que, apesar do fracasso dos discípulos, aquele pai nunca duvidou do poder de Jesus. Isso a gente precisa aprender. Muitas pessoas podem te desapontar. Muitas pessoas podem te decepcionar. Menos Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus. Discípulos desapontam. Discípulos decepcionam. Porque discípulos não são perfeitos. Embora saibamos que basta ao discípulo ser como o seu mestre, nós somos discípulos em processo de aprendizado. Não é assim? Quem aqui já alcançou? Quem aqui já está no estágio da perfeição? E é impressionante que você pode perguntar a quem está há muitos anos na igreja, que tem uma vida cristã longa, que tem uma folha de serviços enorme, de trabalhos prestados, mas a honestidade do coração dessa pessoa que está há muitos anos te dirá: eu não alcancei ainda o que deveria ter alcançado. Na verdade, quanto mais tempo de igreja, mais a gente percebe que ainda tem muita coisa para melhorar. Quanto mais a gente se envolve, mais a gente percebe que tem que melhorar. É como se pudéssemos ter uma experiência, porque olhamos para o sol, e olhamos para o sol da nossa casa, e quando ele está no momento mais brando do dia, nós conseguimos até admirá-lo à distância, e olhar para ele, ver o pôr do sol, o nascer do sol. É mais difícil quando ele está no alto, perto do meio-dia, eu sei que é mais complicado. Mas a gente olha para o sol e diz: nossa, tem gente que faz até foto bonita com o sol, vocês já viram? Pessoas que ainda conseguem segurar o sol, porque elas tiram a foto de uma posição tão bonita, que elas põem a mão, e o sol, dependendo da tomada da foto, fica na mão da pessoa. Que foto linda! Como o sol é tão pequenininho, que a gente pode até fazer foto artística com ele. Mas imaginemos, se tivéssemos a capacidade, que obviamente não temos, mas na imaginação podemos tentar ter. Imagine se você pudesse voar em direção ao sol, e se o calor do sol, você tivesse plena resistência a ele. O sol é enorme, o sol é grandioso demais. Quanto mais você chega perto dele, maior ele fica. Quanto mais você se aproxima, maior ele fica. Até que chegaria um momento que você ia estar tão próximo do sol, que você não conseguiria mais ter noção de quando ele começa e quando ele termina. Você estaria tão próximo, que você perderia a noção do seu início e do seu fim. As extremidades do sol fugiriam do seu olhar, se fosse possível perto dele chegar. O foco em Jesus faz isso com a gente. Quanto a gente mais se aproxima de Jesus, mais a gente percebe que Ele é maior do que nós podemos compreender.
E por percebermos quão grande Ele é, mais entendemos quão pequenos somos. E ao entender a nossa pequenez, conseguimos compreender, é importante que nós e todas as pessoas que nos cercam mantenhamos o foco em Jesus. Ele é a plenitude satisfatória da vida e do coração. Aquele pai não desistiu por causa do fracasso aparente dos discípulos. Quero recomendar você a não desistir por causa do fracasso dos discípulos e quero lembrar que você é um discípulo, então quero te desafiar também. Não desista por causa dos seus próprios fracassos. Não desista. Discípulos não são perfeitos, mas Jesus é perfeito. Precisamos manter o foco em Jesus. Vocês lembram daquela história que de tanto rodar em WhatsApp e no Instagram, eu acho que não tem uma viva alma que não a conheça. Tem mensagens que às vezes, ou memes, que às vezes estão no auge, então eles aparecem toda hora para a gente. Mas teve um período que estava uma febre desse áudio rodando nos grupos de WhatsApp, e era o áudio de um menino que diz assim: vou sair da igreja. E o pastor disse: tudo bem, você pode sair da igreja, mas antes de sair da igreja, pega esse copo d'água, põe na bandeja e faz o seguinte, dá uma volta no templo, mas não deixa cair uma gota, hein? Você é capaz de fazer isso? Ele disse: eu sou capaz, pastor. E ele pegou o copinho d'água com a bandeja, deu a volta no templo e voltou todo bobo. Pastor, não deixei cair uma gota d'água. Você sabe por que não caiu, meu filho? Porque seu foco, sua atenção estava para o copo d'água. Você tinha um compromisso de não deixar essa gota cair. Eu quero dizer, meu filho, se você ficar olhando para Jesus assim, você não vai ter tempo de ver as decepções à sua volta e você nunca vai perder o foco. Foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus, porque se aquele pai desviasse o foco para os discípulos, ele perderia a bênção. Jesus nunca decepciona. Mantenha o foco em Jesus. Segundo, apresente sua necessidade a Jesus. Presente para Ele. Jesus é exaltado no monte, irmãos. Eu sei que é. Jesus é exaltado no alto, mas Jesus não é indiferente ao clamor do vale. Assim é na vida ministerial. Lá no monte, às vezes, todos são exaltados, mas a gente não fica lá no monte. A vida cristã não é no monte, a vida cristã é no vale. A vida cristã acontece lá embaixo, é lá embaixo. Ninguém fica crente a vida toda no Monte da Transfiguração. Nós somos crentes, é lá no vale. No Monte da Transfiguração tudo é uma bênção, mas no vale você tem um vizinho que escuta uma música gostosa, boa e agradável o dia inteiro num tom lá em cima, não é? É claro que vocês entenderam que gostosa, boa e agradável é a mais pura ironia, né? Porque já acontece com você às vezes. Uma luta. É lá no vale onde os demônios imperam. É no vale onde eles estão tentando as pessoas. É no vale onde aparece o que não devia aparecer. É no vale que às vezes aparece um capeta para te tentar, para você trair a sua esposa. Ou para você trair o seu marido. É no vale que você tem que lidar com gente traidora, que fala a palavra indecorosa. É no vale que a nossa fé é testada o tempo todo. Jesus não é indiferente ao que acontece no vale, irmãos. Eles desceram. Jesus saiu do topo do monte para encarar o clamor da necessidade humana. Que coisa especial. Ele poderia dizer: opa, hoje não posso atender ninguém. Eu ainda estou todo arrepiado. Estava no monte. Estava lá, eu fui transfigurado, agora eu sou uma pessoa diferente. Não, Jesus não é assim não, gente. Jesus entende tanto a necessidade da transfiguração no monte, quando ele entende a bagunça que acontece no dia a dia do vale. A gente não vive no monte, a gente vive no vale. E é no vale que Jesus entende que o Pai não era um estorvo. É no vale que Jesus olha para aquele pai e diz: tragam um menino aqui. A vida cristã nos impõe ter um conhecimento, irmãos. A vida cristã impõe para a gente entender que quando a gente levanta o joelho do chão, a gente encara a realidade humana do nosso lado.
É uma dor, mas é verdade. A gente está no nosso particular falando com Deus. E às vezes, quando eu entro aqui no templo escondido, no silêncio, e que eu passei nesses bancos, e que eu oro, se você perceber uma situação dessa, eu volto sempre a lembrar, não estou maluco. Porque às vezes eu fico pensando, tenho medo danado do pessoal ficar olhando, mas eu venho nos horários mais vazios. Às vezes é porque essa semana eu fiz isso, orando por quem ia sentar aí, então orei por você. Eu não sabia quem sentaria em cada lugar. Então eu só fui falando, Senhor, quem vai sentar nesse banco domingo? Quem vai sentar nesse banco? Me dá uma palavra para essa pessoa. Me dá uma palavra para essa pessoa. Me dá uma palavra para essa pessoa. Teve uma vez que eu precisei vir aqui na igreja, porque a Thaís esqueceu o celular dela no banco, tudo fechado. Eu vim e eu só pedi a Deus uma coisa, Senhor, não deixe o celular dela estar com som alto. Tomara que esteja no não perturbe, porque se eu estiver andando aqui no escuro e o celular tocar, eu vou pensar que é um anjo. E eu vim procurar o celular dela, estava lá onde ela falou que estava conversando, e era de noite, tarde, e eu fui procurando, e eu falei, não vou ligar a luz, mas vou aproveitar que não tem ninguém, e vou orar, agradecendo pelo domingo. E aí eu peguei o celular dela na mão e dei uma voltinha para agradecer. Estava tudo muito escuro. Irmãos, pareceu um sujeito, para que estava cedo, andando de bicicleta aí, quando ele acionou aquele apito dele maldito, irmãos. Eu dei um pulo aqui dentro de Jesus, agora não. Ele apita para a segurança da rua, vocês já viram? É uma benção esse rapaz. Ele anda com a bicicletinha dele, ele faz o apito. Não tem, o pessoal, nosso vizinho aqui que sabe, né, irmã Graciane? Ele apita, ele é uma benção. Ele é uma benção. Só naquele momento que eu tive raiva dele. Porque eu estava tão concentrado, um escuro aqui, irmãos, agora que tirou aquela parede de vidro e fechou ali, um breu danado, e tudo quietinho, silêncio. Eu disse, eu só vou pegar o celular. Mas para que eu fui cismar de orar? Podia orar em casa, estava tudo bem. Irmãos, quando ele tocou aquele bendito apito, eu confesso que eu dei um pulo, eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Foi na hora. O susto me fez dizer para Jesus, tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer para vocês, eu sei que a gente quando está orando, é uma beleza, não é uma maravilha, mas a vida é no vale. Não espera o apito, já comece pedindo misericórdia. Não espere o susto, já comece pedindo misericórdia. Que coisa boa, Jesus não foi indiferente ao que aquele pai tinha passado. Mas quando o pai pediu, Jesus parou para atender. Apresenta a sua necessidade, apresente a sua necessidade. Diz para ele. Terceiro, não perca a fé em Jesus. Para Jesus, fé é algo absolutamente necessário. Quando Jesus falou de mover montanhas, ele estava empregando uma frase que os judeus conheciam muito bem. Eles conheciam, porque eles usavam esse linguajar. Era comum eles denominarem de arrancador de montanhas, alguém que tivesse alta capacidade de fazer uma exposição das próprias escrituras, e com essa exposição e argumentação, conseguiam resolver até problemas. Então, um jeito coloquial, disse assim, nossa, que esclarecedora foi essa palavra, arrancou montanhas. Sabe, Jesus não estava com a intenção de que tomassem a sua palavra literalmente. Não era essa a sua intenção, que tomassem tão literal e que se prendessem ao fato que deveriam arrancar montanhas. Porque cá para nós, gente, quase nunca alguém sente necessidade de arrancar uma montanha física. Essa palavra não chegaria para a gente.
Para que eu tenho que ter fé para tirar uma montanha? Ainda mais morando em Cabo Frio, que a gente olha para a esquerda e não tem, olha para a direita e não tem. No máximo a gente olha para o Morro da Guia, o Morro do Telégrafo. Mas para que tirar eles? A gente nem passa quase lá. Deixa eles lá. Então essa palavra não toca a gente? Claro que toca. Porque a gente sabe que as montanhas não são literais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Montanha de problema, você já teve que arrancar um dia? Montanha de dor no coração, você já teve que arrancar um dia? Você já olhou para uma situação tão difícil e disse, nosso Pai, se eu tivesse fé para mandar esse monte embora. Jesus não está preocupado com a literalidade da interpretação aqui, mas nós podemos entender que a fé em Deus é instrumento que nos permite tirar as montanhas das dificuldades que obstruem o nosso caminho, que ficam travando a nossa passagem. O que a gente não pode é perder a fé em Jesus. Não perca a fé, porque os discípulos foram repreendidos por pequeneza de fé. Essa fé é pequenez demais. Olha que coisa. Não podemos é perder a fé. Quem perde a fé, perde as experiências mais marcantes com Jesus. Ele sempre atenderá, Ele sempre nos dará respostas. O problema nosso é que Jesus responde, só que quando Ele responde do jeito que não queremos, tendemos a entender que a voz não era tão legítima assim de Jesus. Mas Jesus sempre responde, até mesmo quando a resposta que recebemos dele é silêncio, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nunca perca a fé, mesmo diante das mais difíceis montanhas. Esse é o nosso Jesus. Por isso eu quero pedir a você, que como esse pai, que teve a dor de ver um filho com convulsões, que você como esse pai, vá até Jesus. Não perca esse foco, vá até Jesus. Mas pastor, eu tenho muitas decepções. Eu tenho certeza que nenhuma decepção sua é com Jesus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Jesus nunca deixou de cumprir o que Ele te prometeu. A não ser que você tenha entendido que Jesus te prometeu alguma coisa, aí é conta sua, porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas Jesus está demorando, então deixa eu te dizer, não está demorando, é que não chegou a hora. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nunca perca o foco, Jesus não decepciona. Jesus sempre cumpre a sua promessa, Ele sempre age, mas mantenha o foco e apresente a sua necessidade a Jesus. Presente mesmo. Rasgue o coração diante de Jesus. É seguro apresentar necessidade para Jesus. Eu sei que você pode pensar assim, mas pastor, como que eu digo para ele? Pode rasgar o coração. Sabe o que é bom? É que para falar com Jesus, nós nem precisamos de voz audível. Você pode orar no seu coração. Sabe quando a gente fala aqui dentro? Ele ouve, Ele tem capacidade. Porque eu sei que muitas vezes a nossa dor é tamanha, e a nossa necessidade não pode nem ser dita para ninguém. Eu sei que às vezes acontece, não pode ser dita. Às vezes, a gente quando fala, e é um perigo que muitas vezes, até pedir oração é perigoso diante da necessidade que a gente tem. Porque às vezes, um pedido de oração pode se transformar numa rede de comunicação que se torne um estrago depois para consertar. Pedindo oração pode dar problema. Às vezes, a sua necessidade é só você e Deus. Põe para Deus. Agora, não perca a fé. Não perca, porque Deus continua o mesmo. E Ele vai te ajudar. É no tempo dEle, é na hora dEle, é da maneira dEle. Talvez você diga, pastor, aí não é muito fácil, não? Porque prega, diz que Deus vai fazer, mas aí diz que é do jeito que Ele quer. Então está muito fácil esse negócio, porque pode nunca acontecer, e eu nunca vou ver.
Então é muito fácil para Jesus. Deixa eu esclarecer para você. Todas as pessoas que tentaram ter esse tipo de argumento, no próprio argumento, caíram. Vou dar um exemplo. Vê se vocês conhecem um sujeito chamado Jó. Já ouviram falar sobre ele? Jó questionou. E questionou tanto. Tinha gente falando no ouvido dele. Alguns amigos são perigosos. Tinha alguns amigos falando no ouvido de Jó. Questionando. E Jó começou a questionar também. Deus ama muito Jó. E Deus falou assim para Jó: Jó, já que você quer saber a resposta, eu vou te dar a resposta. Mas vamos conversar um pouquinho. Aí olha a forma como Deus começou a conversa com Jó, irmãos. O questionador. Jó, já que você quer respostas, deixa eu te fazer algumas perguntas primeiro. Jó, onde você estava, rapaz, quando eu comecei a criar o mundo? Me diz. Jó, onde você estava quando eu criei o sol? Onde você estava quando eu criei a lua? Jó, onde você estava quando eu fiz a separação da água da terra? Irmãos, Deus foi perguntando e Jó foi entendendo. Entendeu tanto, que no final ele diz assim: ah, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, frustrado. Então não é uma boa não, viu? Deixa eu te dar um conselho de amigo. Não é uma boa esse negócio de ficar questionando Deus, não. Confia, tenha fé de que Ele vai te responder. Houve festa nessa família, porque Jesus foi o libertador dessa família. E eu quero dizer, Ele continua libertando famílias. E Ele pode libertar a sua também. Ele continua assim. Pode ser que haja alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus e não recebeu como seu Senhor e Salvador pessoal. E isso está faltando na sua vida. Quero te dizer que essa é a primeira e maior libertação de todas. Porque o ser humano sem Jesus está preso numa vida de pecado, morto espiritualmente. Mas Jesus liberta e muda completamente o ser humano. Pastor, Jesus liberta? Liberta, meu irmão. Ué, mas tem isso também, Igreja Batista? Culto de libertação? Tem. Só não tem agenda, é todo culto. Todo culto é culto de libertação, irmãos. A gente não marca no calendário o dia de Jesus libertar, não. Ele manda. Ele liberta hoje, agora, em qualquer lugar, aqui dentro, ali no corredor, na sua casa, quando você deitar, ao acordar. Todo culto e toda experiência com Jesus é uma experiência de libertação. Então Ele é libertador das famílias. E Ele quer libertar você e a sua família.